Queridos, essa noite o Senhor tem algo para falar comigo e para falar contigo. Algo que muito nos interessa. Por quê? Porque Deus quer que nós venhamos a crescer, que nós estejamos cada vez mais diante dEle, na nossa total e plena integralidade. Ou seja, nós temos que falar única e exclusivamente a verdade. Deus, Ele fala através de Jesus que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, se Ele é o caminho, se Ele é a verdade e se Ele é a vida, e nós somos seguidores dEle, nós temos que andar na verdade. Amém? Então, o tema desta nossa pregação é: tu estás tentando enganar a Deus? Pergunte a você: eu estou tentando enganar a Deus? Vamos, como texto base, abrir nossas Bíblias no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7. A palavra do Senhor diz para mim e para você: e o que é, Gálatas 6, capítulo 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isto também ceifará. Amém? Vamos curvar nossas cabeças e orar ao Senhor. Senhor eterno Deus e Pai, em nome de Jesus, queremos te louvar, Pai, te glorificar, te exaltar, te render honras, glórias e graças. Te agradecer, Senhor, pela tua infinita misericórdia em nossas vidas. Te agradecer, Senhor, pelo teu cuidado sobre nós. Te agradecer, Senhor, por este momento, onde podemos estar reunidos como uma grande família para ouvir a tua voz. Por isso, Senhor, eu te peço nesta noite, vem falar conosco. Toma cada mente agora aqui nesta noite, Senhor, cativa ao teu trono. Que cada coração que aqui esteja, Senhor, esteja ávido em receber o teu conhecimento, o teu poder. Deus, vem falar conosco poderosamente. Seja direto, Senhor, sucinto, fácil no teu falar. Nos instrui na tua verdade, Senhor Deus. Vem tomar o teu lugar que é de direito. Tu que és o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que era e aquele que ainda há de vir. Toma teu lugar, Senhor Deus. Quanto a mim, Senhor, que eu diminua e que tu cresças. Que não seja mais eu a falar, Senhor, mas o teu Espírito Santo a nos ministrar, Senhor. Que cada palavra que venha a sair agora da minha boca, Senhor, não saia mais de mim, mas tudo do teu Espírito Santo. Porque queremos ouvir a tua voz, única e exclusivamente. É o que eu te oro, Senhor Deus, e te agradeço em nome de Jesus. E em nome de Jesus, Senhor, nós damos ordem no reino do Espírito, contra todo roubador da palavra, contra todo espírito de confusão, de discórdia, de embaraço, todo espírito, Senhor, que tenta tirar o foco da tua igreja, da tua palavra, que caia por terra agora em nome de Jesus. E que os teus anjos, Senhor, que estão a dispor da igreja, leve todos esses espíritos contrários à tua verdade, amarrados e sem força daqui para o local onde o Senhor Jesus Cristo determinar. Tudo isso nós oramos, Senhor Deus, crendo em nome de Jesus. Amém. Aleluia. E um aplauso ao Senhor. Aleluia. E a palavra fala para mim e para você abertamente: não erreis. Então Deus fala: não erre. Não erre. E para eu e você não errarmos, o que nós precisamos fazer? Aí alguém pode dizer assim: acertar. Eu digo amém, isso aí é o antônimo. Mas o detalhe é como é que eu vou acertar. Só tem uma forma: eu aprendendo a palavra, eu buscando conhecimento da palavra, eu meditando nesta palavra de dia e de noite. E aí Jesus fala, fácil: de Deus não se deixa ser escarnecido. Ou seja, Deus não deixa que eu e você venhamos a o enganar.
E ele vai concluir dizendo: porque tudo que o homem semear. Então o que é que eu tenho que plantar na minha vida? O conhecimento da palavra. O que é que eu tenho que plantar no mundo? A verdade. Eu tenho que plantar o amor. Porque se eu não fizer o plantio do amor, se eu não fizer o plantio da verdade, diz a palavra para finalizar: tudo que o homem semear, isto também ceifará. Ou seja, também colherá. E o fato de eu e você virmos a colher é porque plantamos. Eu também digo a seguinte expressão: o plantio, ele é opcional. Você escolhe o que você quer plantar, mas a colheita, ela é obrigatória. Então, quando Deus fala para mim e para você esta pergunta, Ele não tem um outro propósito senão dizer para mim e para você que Ele sabe de tudo, que Ele vê tudo. E aqui está o versículo dizendo que de Deus não se zomba. Não queira escarnecer a Deus, porque o que você plantar, você vai colher. Então não erres, não tente de forma nenhuma enganar a Deus, mentir para Deus, porque você não vai conseguir. E aí eu te convido a abrir a tua Bíblia no livro de Atos, capítulo 5, versículo 1 ao 11 é o que nós vamos ler. Livro de Atos, capítulo 5, versículo 1 diz: mas um certo homem, chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os moços, cobriram o corpo e, transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: dize-me, vendestes, portanto, aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos consertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os moços, acharam-na morta, e a sepultaram junto do seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Texto tremendo, onde mostra o poder do Senhor. Aqui nós estamos no livro de Atos, na igreja primitiva, onde exatamente as pessoas tinham uma intimidade com Deus. As pessoas de fato e de direito viviam o reino do Deus vivo aqui na terra. Então eles tinham por uma opção de venderem as suas propriedades, as suas herdades, nesta nossa tradução, e aqueles valores traziam para que os apóstolos fizessem a divisão conforme cada um necessitava, de forma que não havia escassez para nenhum deles. E aí aparecem essas duas pessoas aqui, um casal, homem e mulher, Ananias e Safira. E eles venderam uma propriedade que era deles. Ninguém pediu para que eles vendessem.
E eles colocaram no coração deles de chegar e ficar com uma determinada parte. Até aí está tudo ótimo, perfeito, sem nenhum problema. Mas o que aconteceu é que eles chegaram até os apóstolos e mentiram. Não devolveram verdadeiramente o que tinham eles dito. Então, aí está o problema, aí está o erro, é a mentira. Então não adianta você e eu querermos mentir, porque Deus, Ele vê tudo, Ele sabe de tudo. Este é o primeiro aspecto que nós temos que observar nesse texto, que Deus vê tudo, não adianta, porque Ele vê você por dentro, Ele conhece e sonda o teu coração. Não por isso que a gente fala aqui no momento de dízimo e oferta, que você tem que vir ao altar, se você quiser vir, mas com o teu coração desejoso disso, não meramente para mentir para mim, ou para o pastor, ou para o teu vizinho, ou para a tua vizinha. Porque não vai adiantar, você não está mentindo para os homens que aqui estão, você está mentindo para Deus. Por isso que também no nosso envelope diz que Deus, Ele ama, Ele gosta, Ele se agrada daquele que dá com alegria. E aqui o que esses dois fizeram? Eles não fizeram o que deveriam ter feito, segundo a palavra. E olhe que eram conhecedores, mas decidiram mentir. Versículo 1 e 2 diz: mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. E aí nos arremete a gente abrir a nossa Bíblia lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, lá no versículo 8, onde a palavra do Senhor diz assim: e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela virada do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhes: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu e escondi-me. O que é que Adão disse? Porque eu estava nu. Ora, meu querido, eu e você, nós estamos nus perante o Senhor o tempo todo. O que Adão estava fazendo aqui era mentindo, ou melhor dizendo, tentando mentir para Deus. Foi exatamente o que ele estava aqui fazendo, tentando mentir para Deus, só que Deus nos conhece por dentro. Então não adianta eu ou você querermos enrolar a Deus, porque Deus nos conhece por dentro. Ele sabia que Adão e Eva também tinham feito as coisas erradas. Então este aqui estava nu, é exatamente como Deus nos vê. Não adianta eu e você colocarmos um manto, uma capa, porque Deus nos vê nuzinho por dentro. Deus, Ele conhece e sonda o meu e o teu coração. Segundo ponto para nós observarmos, é que você e eu temos que dominar a nossa carne. Veja aqui no versículo 3 e 4 do livro de Atos, capítulo 5. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Versículo 4. Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Então veja bem, eles não fizeram o quê? Não dominaram a carne deles, no caso. E eu e você estamos dominando a nossa carne? Será que nós estamos deixando de fazer as coisas erradas? Ou estamos permitindo que a nossa carne mande
na nossa vida, na nossa alma. Irmãos, a palavra de Deus diz para mim e para você que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas contra principados e potestades, tudo isso nas regiões celestes. Mas aí você tem a tua carne que você tem que não alimentá-la, e sim o teu espírito que você tem que alimentar. Voltando para aquela primeira afirmação, não erreis, e para não errar o que é preciso? Ter o conhecimento, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então eu e você temos que ter o conhecimento para termos o nosso espírito forte, e a gente poder de fato e de direito dominar a nossa carne. Aqui quando Pedro fala para com eles, ele fala claramente: rapaz, a propriedade era de vocês. Se vocês quiseram vender, amém. Se vocês não quisessem vender, ela continuava de vocês. Depois que vocês venderam, o dinheiro era de vocês. Mas o que é que acontece? Eles arrazoaram no coração deles aquele desejo de só entregar uma parte e ficar com a outra. Então não depositaram em Deus verdadeiramente a confiança. Eles não acreditaram que Deus é Deus. Ou seja, não dominaram a carne deles. Lá no livro de Gênesis, capítulo 4, a palavra do Senhor diz assim, livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 6. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Você tem que dominar o teu desejo, meu querido. Aqui está acontecendo aquele ato que nós conhecemos demais, que Caim vai e mata Abel. Por quê? Porque Abel deu das primícias, Abel se preocupou em primeiro lugar com Deus, quando ele pegou ali do rebanho dele. Já Caim não, ele tirou alguma coisa, então ele reteve para ele uma melhor parte. E aí aqui Deus vai e conversa com ele, porque ele está com o semblante dele descaído, com raiva. E aí Deus fala que se você faz as coisas erradas, o pecado jaz à tua porta, porque o salário do pecado é a morte. Então a gente morre quando a gente peca, quando a gente erra. Por isso que volto a repetir, não erreis. E aí Deus fala claramente para ele que ele tem que dominar o desejo dele. É a mesma coisa para mim e para você no nosso dia a dia. Muitas das vezes a gente é atacado por uma outra pessoa, com uma palavra, com uma ação, e o que é que você tem que falar? Nada, fica calado, porque você está naquele momento de ira. Quando você estiver calmo, aí você diz assim: eu te amo, pronto. É aquilo que eu costumeiramente falo. Se você não tiver condições de dizer eu te amo, fique calado, porque é melhor você ser dono do teu silêncio do que escravo das tuas palavras. Isso é um fato. Então, segunda coisa que a gente tem que entender, que temos que dominar a nossa carne. Terceira coisa, o salário do pecado é a morte. Volto a repetir. Olha o que aconteceu no versículo 5. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou, ou seja, morreu. E aí ele diz que um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Mas o que me interessa, o que te interessa aqui, é que o salário do pecado, o pecado é o erro, é a morte. E eles foram mortos, tanto ele quanto a mulher, foram fulminados. O que diz a palavra no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, quando nós cometemos alguma coisa de errada, o salário nosso é a morte. Não, pastor, mas não é assim não. Então tá bom. Que foi que Deus disse para Adão? Que do pó tu viestes, e ao pó tornarás. Mas o que foi que Adão fez?
Ele adulterou? Ele matou alguém? Ele roubou alguém? Não, ele simplesmente pecou. E o que é o pecado? Desobediência. Desobedeceu. O salário do pecado é a morte, meu querido. Esses caras aqui, esse casal, decidiu fazer o errado. Então morreram. A mesma coisa aconteceu com Adão e acontece comigo e com você. Porque erramos, estamos fadados à morte. Mas só que hoje nós temos Jesus Cristo em nossas vidas. E aí a gente não tem mais o direito à morte eterna, mas temos sim o direito à vida eterna através de Jesus. Por isso que ele diz aqui no finalzinho, o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Eu e você temos isso aí como presente de Deus. Amém? Então não erre mais, porque o errar nos conduz à morte. E o detalhe não é a morte física. Esse aqui é o detalhe. É a morte espiritual, a morte eterna. Amém? Quarta coisa que nós temos que prestar atenção. Não há nada de novo. Muitos irão errar. O que é que Deus vai falar comigo e com você neste momento? Que tudo que acontece nas nossas vidas, não há nada de novo. Pergunto eu, o que você fez anteontem, quando se levantou, foi para o banheiro fazer o quê? Escovar os dentes. E ontem, de novo escovar os dentes. E hoje, de novo escovar os dentes. E amanhã, de novo escovar os dentes. Não há nada de novo. Todo dia o sol amanhece e depois se põe. Todo dia nós nos levantamos e caminhamos. O detalhe é o seguinte, como está escrito, muitos irão errar. Então tem pessoas que se levantam ao invés de escovar o dente, saem da cama e vão-se embora e não escovam o dente. Errou, porque vai ficar com mau hálito, vai ficar com aquele bafo. Vamos voltar aqui para o texto. Olha o que diz aqui no versículo 6 e 7. E levantando-se os moços, cobriram o morto, e transportando para fora, o sepultaram. E passado um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. Então veja bem, a mulher voltou e entrou. Ou seja, novamente a cena estava em ação. E novamente ela vai fazer a mesma coisa que o marido fez. Vai mentir. Então o que eu e você temos que prestar atenção é o seguinte, o meu e o teu passado, ele só tem uma função nas nossas vidas. É nos embasar para não mais errarmos. As coisas erradas que nós fizemos, nós não voltarmos a fazer. E nós precisamos entender que, quando a gente erra uma vez, isso é humano. Mas permanecer no erro é burrice. Para não dizer idiotice. Porque você meteu um martelo no dedo, você de novo vai pegar e vai meter o martelo no teu dedo? Não. Então por que é que nas coisas bobas, que você de fato e de direito não sente, você não muda? Você não troca de atitude? Olha aqui o que diz a palavra de Deus, para que eu e você possamos ter a compreensão no livro de Eclesiastes, capítulo 1, versículo 9. O que foi, isto é o que há de ser, e o que se fez, isso se fará, de modo que nada há de novo debaixo do sol. Então não há nada novo. O que estava acontecendo aqui é que Safira tinha, como os outros anteriormente feito, estava chegando e se apresentando, como o marido dela também se apresentou. Mas aí o detalhe é que muitos irão errar. A palavra de Deus diz que muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Por quê? Porque muitos vão errar. Muitos vão errar. Tem outro versículo também que eu gosto demais de falá-lo, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida e a vida eterna. E tem mais outro que faz o complemento desse, que também é interessante. Ele veio para os seus,
mas os seus não o receberam. Então veja bem, ele veio para aquele povo e eles erraram. Muitos erraram, então nada há de novo. Tudo se repete na minha e na tua vida. Me diga com toda a sinceridade do teu coração, qual foi a vez que você se aperreou por alguma coisa e este teu aperreio trouxe solução para aquilo? Nunca. Não adianta você se aperrear para as circunstâncias adversas. O que Deus tem para mim e para você é uma afirmação: creia em mim, porque eu sou o Senhor teu Deus, eu sou o teu pastor, nada vai te faltar. Ainda que porventura você venha andar pelo vale da sombra da morte, você não tem que temer nada, porque eu estou do teu lado, com a minha vara e com o teu cajado. É isso que Deus diz para mim e diz para você. Então temos que tomar posse. Temos que tomar posse. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é viva. Ela é eficaz. O que eu e você precisamos entender é que tudo que está acontecendo hoje, aconteceu ontem e vai acontecer amanhã. Nada há de novo na terra. Amém? Quinta coisa para que nós devemos observar neste texto. Mentir é uma pergunta que se faz. Mentir? Não repitas o erro do outro, pois o fim é o mesmo. Observe o que aconteceu, versículo 8. Livro de Atos, capítulo 5, versículo 8. E disse-lhe Pedro: dize-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E o que aconteceu? E logo caiu aos seus pés, e expirou, ou seja, morreu. E entrando os jovens, acharam-na morta, e a sepultaram junto com seu marido. Você prestou atenção que quem repete o erro, ele vai morrer igual ao outro? Então por isso que ele começa nessa observação, fazendo a pergunta: você vai mentir de novo? Você vai mentir de novo? Pergunta a Deus para mim e para ti: você vai mentir de novo? Eu sei que você está mentindo, é isso que ele está dizendo, então não minta mais. O pecado que Adão e Eva cometeram foi que eles não assumiram o erro. Eles mentiram para Deus. Quando eles não puseram a culpa em si, puseram a culpa no outro. A primeira providência de Adão foi jogar logo a culpa em Deus. A mulher que tu me deste. Ou seja, o Senhor inventou aí de botar uma mulher aqui ao meu lado, e essa tua criação aqui fez essa lambança. Aí Deus não falou nada com Adão. Chegou e perguntou para Eva. E aí sabe o que Eva disse? Foi a serpente que veio aqui conversar comigo. Foi a serpente, ela botou alguma arma na cabeça de Eva. Botou alguma faca. Amarrou, pegou lá e empurrou goela abaixo. Será que o diabo está fazendo isso na tua vida? Tem uma historinha que eu quero contar para você aqui, para você prestar atenção. Certa vez tinham dois compadres, vizinhos entre si. E aí a plantação do compadre lá estava uma beleza, cheia de milho, aquela coisa mais linda do mundo. O diabo estava no outro lado lá, aí foi lá, soltou o jumentinho do seu João. O jumentinho do João atravessou a cerca e comeu a plantação do Raimundo. Aí o compadre Raimundo ficou invocado, foi lá tomar satisfação e matou o compadre João. Os filhos do compadre João se revoltaram e foram lá e mataram o compadre Raimundo. Os filhos do compadre Raimundo foram lá, se revoltaram e começaram a matar, e daqui a pouco estavam matando. Metade da cidade tinha sido morta. Aí chegou
um dos capetas e falou lá para o outro e disse assim: rapaz, tu viu a quantidade de gente que tu matou? Aí ele simplesmente disse: eu não matei ninguém, eu só soltei o jumento. Quem matou foram cada um daqueles que foram lá tomar satisfação. Se tivessem ficado calados até o momento que eles tivessem capacidade de dizer eu te amo, ninguém tinha matado ninguém. Ou seja, não se põe culpa nos outros, a culpa é tua. Ninguém mente para Deus, você mente para si. O que nós temos que entender é que nós devemos nos comportar da forma correta perante Deus. Não devemos repetir os erros. Você vai ficar mentindo até quando? E isso vai mais especificamente para quem está aqui dentro da congregação. Porque se você está aqui dentro, você tem que estar aqui com o teu coração aberto para o Senhor. Você tem que vir aqui para buscar crescimento e não olhar para mim para ver se eu estou mais magro ou se eu estou mais gordo, se eu estou menos ou mais bonito, se eu estou menos ou mais velho. Não, você tem que vir aqui para ouvir a palavra. Não é para prestar atenção para saber se o pastor cortou o cabelo dele direito ou não. Não é para vir ver se a pastora, para vir ver se a diaconisa, se o vizinho. Não, você tem que vir aqui para ouvir a palavra e sair daqui enriquecido. O nosso objetivo aqui é ouvir a palavra do Senhor e crescer em sabedoria. A palavra de Deus manda que a gente tem que buscar crescer em busca da estatura do varão perfeito. Jesus Cristo disse que aquele que for santo, santifique-se mais, e aquele que for imundo, imunde-se mais. Então, se você vem para a congregação, se você vem para a igreja, se você se propõe a colocar antes do teu nome o nome de Jesus Cristo, ou seja, você quer dizer que é um cristão, então procure fazer as coisas corretas. Caso contrário, faça igual como Jesus Cristo diz: aquele que é sujo, vá se sujar mais, vá viver o mundo. Sabe por quê? Porque esse daí é o frio. O que ele vomita é no morno. O que ele ama é o quente. Então você tem o direito de escolher quem você quer ser. Se o quente, se o morno ou se o frio. Eu não sei você, como diz Josué, mas eu quero ser quente. Josué diz: eu não sei os outros, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa, esta casa que aqui está, tem que servir ao Senhor. Para isso que nós estamos aqui. Então não minta mais. Porque a mentira que você porventura quiser falar é para você. Você está se enganando. Não adianta. Então tome posse dessa palavra. Viva verdadeiramente esta palavra. E a sexta e última coisa que nós temos que entender, antes disso eu quero ler o que está no livro de João, capítulo 8, versículo 44. Livro de João, capítulo 8, versículo 44, diz a palavra do Senhor: vós tende por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então todo esse texto que a gente acabou de falar aqui, explanar essa fala, está aqui a fundamentação dele, na palavra de Deus. Olha só como ele diz: ele foi homicida desde o princípio. Ou seja, desde o início que o diabo se mata. E quando foi que isso aconteceu? Foi exatamente quando ele se encheu de orgulho. É outra coisa que também nós dizemos aqui: o princípio da queda é a soberba. Seja humilde. Quando você é humilde, você admite que você foi quem errou. Você admite que você fez algo que não deveria. E quando eu minto, eu estou tendo como pai, segundo a palavra de Deus, o diabo. Porque é uma coisa que é própria dele, é mentir. Você veja que todas as vezes que ele se apresentou para falar com pessoas, conforme está escrito e relatado na Bíblia, ele chegou exatamente com mentiras. Para Eva ele disse: de certo não morrerás. Mentira, porque Deus tinha dito que ia morrer. Para Jesus, ele foi dizer lá as coisas
erradamente. Não que ele tenha dito a palavra mentirosa, mas ele disse a palavra de uma forma divergente do que deveria ser, ou seja, ludibriando, mentindo. Então não minta mais, não minta, pare com isso. Amém? E a sexta e última coisa que nós devemos observar, versículo 11. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Lembre-se que lá no versículo 5 já tinha sido falado, quando disse assim, e um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Aí aqui ele finaliza com o versículo todo, e houve um grande temor em toda a igreja, e em todos os que ouviram estas palavras. O que é temor, pastor? É respeito. Você tem que respeitar aquele que tudo pode. Você tem que respeitar aquele que tudo vê. E não tem que respeitar por uma imposição. Deus quer que nós o respeitemos por amor. Deus, ele é amor. Deus, ele nos ama. Deus, ele quer que nós façamos as coisas por amor. Se não fosse assim, não estaria diante de mim e de você o que diz no versículo 11 do livro de Deuteronômio. Lá no capítulo 11, no versículo 26. Sabe o que diz no livro de Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26? Eis que hoje ponho diante de vós a bênção e a maldição. Bênção e maldição. O que é isso? O livre arbítrio. Então Deus, ele nos ama tanto, que ele nos fez a imagem e semelhança dele. E ele não tirou de nós o que ele tem, o direito de escolha. Você e eu temos o direito de escolha. Escolha fazer as coisas para com Deus, as coisas para Deus, não por obrigação, mas faça por amor. Não venha se apresentar ao Senhor para querer ser um vaso por obrigação, porque você não vai fazer com amor. Deus não vai observar a tua atitude como uma atitude digna da pessoa dele. Caim matou Abel, porque Caim não fez a coisa por amor. Agora vou ser mais claro ainda, se você vem aqui louvar, se você vem aqui para trazer uma palavra, se você vem aqui para ouvir uma palavra, se você vem aqui para arrumar uma cadeira, se você vem aqui para fazer, seja ela qualquer a coisa, se não for por amor, não vale. Rapaz, você está falando muito, eu quero ouvir a palavra, meu pastor. Lá no livro de Coríntios, capítulo 13, ele todinho é dedicado ao dom supremo. E ele finaliza dizendo que se eu fizesse todas as coisas, falasse a língua dos anjos, desse a vida pelos irmãos, caminhasse, desse dinheiro, não sei o que, sem amor, nada disso serviria. Porque Deus, ele é amor. O resultado da crucificação de Jesus é porque tem o amor, porque Deus amou. Jesus, ele não veio para condenar, mas para salvar a mim e a você. Então, quando você pensar em fazer alguma coisa, temas a Deus, mas por amor. Respeite a Deus por amor. Livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13 e 14. Vamos ouvir a sabedoria, o que diz. Eclesiastes, livro da sabedoria, capítulo 12, versículo 13 diz: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer o juízo a toda obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Vamos colocar com a palavra que fica bem legal. O respeito ao Senhor é o princípio da sabedoria.
Um filho e uma filha que respeitam o pai são sábios e ganham as coisas, porque o pai e a mãe, eles têm prazer em dar as coisas aos filhos. Se nós que somos mortais amamos os nossos filhos desta forma, imagina Deus. Deus, Ele quer que nós o respeitamos por amor. O teu desejo tem que ser de colocar a tua vida em amor a Deus. Você observa os homens que estão relatados aqui na Bíblia, enquanto eles não puseram o amor em ação, nada obtiveram. Enquanto não tiveram respeito a Deus, não obtiveram nada. Tiveram até uns que jogaram o respeito que tinham para fora, mas no dia que respeitaram de fato e de direito, receberam de novo a virtude do Senhor. Estamos falando de Sansão, um homem que foi instituído, consagrado no ventre da mãe, ou melhor dizendo, antes do ventre da mãe, na petição de sua mãe a Deus, que ela tivesse o direito dado por Deus de ser mãe. Aquela criaturinha que ia nascer ali ia ser consagrada a Deus, e assim foi. Mas aquele rapaz consagrado a Deus veio como eu e você, com um direito ao livre-arbítrio, e ele decidiu fazer o errado. Qual foi o resultado? Ficou logo cego, perdeu a visão. Após isso ficou lá escravo. Mas aí ele caiu em si, igual aquele filho pródigo, e pediu ao Senhor mais uma vez: Senhor, me dá a tua virtude, me dá o teu poder. E ali ele fez, conforme está escrito na Bíblia, muito mais do que o que ele tinha feito em toda a vida dele. Ou seja, ele depenou, ele estraçalhou o inimigo, muito mais do que todos os que ele tinha feito, enquanto ele tinha a virtude do Senhor dada naturalmente. É isso que Deus quer para mim e para você. Aquele filho pródigo também, quando ele caiu em si e decidiu: rapaz, que besteira que eu fiz. Qual foi a primeira coisa que ele fez? Assumiu o erro. Chegou em respeito ao pai, e o que ele ganhou? Tudo de novo. Poder, ganhou o alimento, ganhou a vestimenta. É isso que Deus quer para mim e quer para você. Então que nós venhamos a ter o temor ao Senhor por amor, não através de obrigação, porque Deus não se agrada. Deus, ele se agrada de quem o teme, de fato e de direito. Que eu e você nesta noite saiamos daqui entendendo que não podemos mais tentar enganar a Deus, porque você não engana a Deus, você mente para si mesmo, você tenta se enganar, porque você também não se engana, você sabe que está errado, apenas você não está assumindo. E aí Jesus diz para mim, diz para você, no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então temos que buscar encontrar a porta estreita, e para isso precisamos morrer para os nossos desejos, morrer para as nossas vontades. E isso só acontece quando a gente medita na palavra, quando a gente toma posse do versículo 32 do livro de João, capítulo 8: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o Espírito Santo termina falando para mim e para você: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. O que vencer, lute, meu querido, lute, minha querida,
Você e eu temos que lutar contra a nossa carne, temos que ter o controle sobre as nossas vidas, temos que adorar e amar ao Senhor de coração, temos que assumir compromissos e cumpri-los, não com homens, mas com Deus. Os homens serão aqueles que vão ver o compromisso meu e teu com Deus serem cumpridos. Amém? Glória a Deus. Curva a tua cabeça, vamos orar ao Senhor. Senhor eterno Deus e Pai, eis aqui, Senhor Deus, a tua igreja amada, nesta noite, Senhor Deus, rendendo a Ti o que mais podemos fazer, Senhor Deus, honra, glória e graça. Te agradecendo, Senhor, por tudo que Tu tens feito, te agradecendo, Senhor, pelos Teus ensinamentos, e nesta noite, Senhor Deus, eu coloco cada vida aqui em Tuas mãos, para que, Senhor, esta palavra que adentrou aos nossos corações, que ela se faça valer, Senhor, da Tua palavra, que germina, que vem, que entra, Senhor, e que não volta vazia, e que faz, Senhor Deus, que se realize tudo conforme Te apraz. Senhor, em nome de Jesus, que cada mente aqui, Senhor Deus, seja conforme a Tua palavra diz, renovada, Senhor Deus, transformada, para que cada um venha, Senhor, a experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade Tua. Deus, em nome de Jesus, transforma nosso viver, transforma nosso caminhar contigo, Senhor Deus, através da pessoa do Teu Espírito Santo em nossas vidas. Eu coloco, Senhor Deus, cada um aqui em Tuas mãos, te agradecendo, Senhor, pelo Teu sobrenatural sendo realizado em nossas vidas. Te agradeço tudo isso, em nome de Jesus, amém e aleluia, glória a Deus.